Inclusive, hoje teve uma reunião entre o Ministério Público Federal e a Braskem para tentar resolver esse impasse. Só que não teve resultado. O Alan Garcia, ele volta ao vivo para a gente entender o que está faltando, né, para que haja um consenso, um entendimento. O Ministério Público Federal quer que a Braskem seja multada por descumprir uma decisão judicial. Eu já peço para você de casa lembrar as pessoas que decisão era essa e por que o MPF está pedindo agora para a Braskem ser multada. Mais uma multa, né, Alan? Mais uma multa para a conta da Braskem, Beatriz. Essa decisão judicial determina que a Braskem indenize, né, faça também a realocação de moradores que estão agora nessa nova área de monitoramento. Só que a Braskem disse nessa reunião que não tinha ali provas técnicas que justificassem essa realocação e, consequentemente, a indenização desses moradores ou comerciantes. Diante dessa notícia, nós estivemos hoje nos Flechais, estivemos também no Bom Parto para ouvir os moradores que estão mais uma vez preocupados, estão mais uma vez com essa pressão psicológica, tinham nessa decisão judicial, né, uma esperança de saírem dali, começarem a viver numa área segura, mas encontraram outra barreira, né, que é a Braskem dizendo que não vai atender a essa determinação judicial. É uma determinação. Por isso que o Ministério Público Federal quer que a Braskem seja multada. A gente vai agora assistir a reportagem, ouvir os depoimentos dessas pessoas. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre esse impasse judicial. Vamos assistir. O medo de morar nos Flechais continua mesmo depois da mina 18 ter desmoronado. Afinal, ainda existem outras 34 minas sob as águas da Lagoa Mundaú. A gente está vivendo aqui em cima de uma bomba. Aqui a gente não dorme. A qualquer momento a gente pode surgir uma coisa maior aqui, porque aqui embaixo está tudo oco. Aqui a gente não tem para onde correr. As frases pintadas reforçam o pedido de socorro e revelam o abandono. Educação, saúde, transporte não existem mais por aqui. É justamente isso o que os moradores não entendem. Porque os serviços públicos foram retirados e eles continuam aqui. Nossa reivindicação, ela só vai parar quando a nossa casa for selada. Enquanto não selar, enquanto não colocar o selo e pagar nossas indenizações pelo plano de compensação financeira, que a gente possa decidir nossa vida em outro lugar, a gente não vai parar de reivindicar. Em mais uma disputa de braço, o Ministério Público Federal quer que a Braskem seja multada por descumprir uma determinação judicial que obriga a mineradora a indenizar donos de imóveis que estão nas novas áreas de risco. O posicionamento da empresa foi apresentado nesta quarta-feira durante uma reunião. A Mauri mora neste trecho da General Hermes, no Bom Parto, endereço que faz parte da lista atualizada para a realocação, mas que a Braskem se recusa a indenizar. Até quando a nossa justiça vai ser feita justiça? Porque nós estamos aqui totalmente vulneráveis a toda essa situação que a Braskem está nos deixando há mais de 5 anos. Emocionalmente nós estamos totalmente abalados, a vizinhança não pode mais ouvir falar de Braskem, que começam a chorar. Então, assim, a gente está vivendo dias de tensão, de terror mesmo, porque não tem posicionamento de ninguém. Participaram da audiência de conciliação o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a OAB e, claro, a Braskem, onde ela apresentou a sua defesa, dizendo que não entendia, não tinham provas técnicas para atender a determinação judicial. A gente também gravou uma entrevista com o defensor Diego Alves, que fala mais sobre essa audiência que aconteceu. A Braskem resiste em incluir esses imóveis no programa de compensação financeira porque entende que não há necessidade de realocação, certo? Mas as instituições públicas, a DPU, o MPF e o MPE, insistem que deve ser adotado o mesmo critério que foi adotado no segundo aditivo do acordo celebrado com a Braskem, que permitiu a realocação facultativa daqueles atingidos que residiam ou empreendiam em área de criticidade 01 no monitoramento. Então, é uma área em que as pessoas já estão em risco, embora seja monitorado, é um risco. Então, nós entendemos que é necessário viabilizar a entrada dessas pessoas no programa de compensação financeira, ou então, caso essas pessoas entendam que
querem permanecer no imóvel, porque é uma opção, de fato, a inserção nesse programa de compensação, que a Braskem pague também o dano moral pelo rebaixamento na qualidade de vida, porque a pessoa está morando numa área de risco. Nós iremos peticionar, hoje ainda, requerendo ao juízo a adoção de medidas coercitivas para forçar a Braskem a cumprir a determinação judicial. Que medidas são essas? São medidas que determinem a Braskem o risco do descumprimento da ordem judicial. Bloqueio de bens, multa diária ao representante da Braskem, tudo isso para forçar a Braskem a cumprir a ordem judicial. Ao nosso portal de notícias, o TNH1, a Braskem disse o seguinte, que segue dialogando com as autoridades e desenvolvendo ações com foco na segurança das pessoas e na implementação de medidas amplas para mitigar, compensar ou reparar impactos decorrentes da desocupação dos imóveis afetados. Disse ainda que, em relação à atualização do mapa de ações prioritárias, a região ocupada nos bairros é constantemente monitorada e não existem estudos técnicos que indiquem a necessidade de novas desocupações. A produção do Cidade AL, Beatriz, também foi em busca de uma resposta e a resposta que tivemos foi que a Braskem informou que está avaliando. A gente segue acompanhando essa história, sempre ouvindo a população. Eu volto com você. É difícil, né? Não ouvir um morador desse e não concordar. Não tem como a gente discordar, né, Alan? Você que vai lá, que ouve esse drama cotidianamente, eu também já tive a oportunidade de ir. Não tem como discordar em nada do que eles estão dizendo. Embora não haja uma rachadura na casa, os danos, eles são notórios para quem teve que deixar o seu passado para trás, para quem já se mudou, para quem perdeu o seu comércio, para quem vive no meio dessa insegurança gerada pela área que ficou deserta. Então, o dano, ele está na cara. O pior cego é o que não quer ver. A Braskem está fazendo o papel dela com a sua equipe jurídica, né, para se resguardar e tentar não sair pagando indenização a todo mundo que vem pleitear isso agora. Mas quem pleiteia e tem direito e prova isso, tem direito de receber. Então, o dano, ele existe. Não dá para contestar mais isso. Nossa, já faz 5 anos que as pessoas têm protestado, têm falado tanto, têm ido para a rua com cartazes. O que está faltando para que elas sejam enxergadas? Elas não estão pedindo nada além do que têm direito. Não estão se aproveitando de nenhuma situação. Pelo contrário, estão no prejuízo há meses e meses. E, a gente só está falando desse caos todo que está acontecendo agora por conta desse incidente que foi ruim, mas pelo menos veio a calhar para que a gente botasse o problema de novo na mesa e falasse do drama desse pessoal que não estava mais nem sendo enxergado, né, minha gente? Porque já passaram 5 anos, aí todo mundo vem agora, né, Alan? Todos os políticos, no Senado, a nível de governo, prefeitos de municípios vizinhos querem sentar à mesa, querem discutir o assunto. Até quando que a pauta vai ser essa? Será que quando passar o carnaval, a gente ainda vai estar falando desse assunto todo dia, como aqui no Cidade, na nossa programação, nos outros jornais? Ou será que essa é só nesse momento de crise, em que todo mundo quer um pouquinho da fala para fazer essa cobrança que os moradores já fazem há 5 anos? Bom, a gente aqui faz o nosso exercício, que é ouvir essas pessoas sempre nesse processo, todos os danos que elas sofreram. E outra coisa, viu? Eu queria informar aqui para os meus colegas da Braskem que essa nota dizer que está mitigando o dano, que se resguardando a vida das pessoas, tem até que mudar esse discurso, porque não está mais batendo. Como é que está mitigando o dano se as pessoas estão no prejuízo faz tempo? Perderam seus empregos, perderam sua saúde, sua paz? Não está mitigando nada, está mitigando se estivesse pagando. Quero o mínimo para que eles saiam daí, para começar. Então, precisa provar como que eles estão no prejuízo. Era só se a casa tivesse rachada? Tem casa rachada por lá, viu? Vocês já foram ver? Estão esperando a Defesa Civil provar. Na Defesa Civil não falam pra gente não, que é naquela área. Então pronto, então a Defesa Civil, na verdade é o seguinte, é uma má vontade, né? Porque já tem o Ministério Público Federal determinando que é para dar o dinheiro que as pessoas precisam. E essa ordem está sendo descumprida? Então, se o Ministério Público Federal está tendo uma decisão que não foi acatada, então eles vão acatar a quem mais, minha gente? A quem? Está faltando o quê? Está faltando o quê? Vamos agir, tá? Todo mundo está falando, é papel para lá, é papel para cá, eliminar para cá, e o povo lá, sofrendo. Alan, obrigada pelas suas informações, está aí os cartazes e o ambiente que não deixa dúvida de que esse bairro não é mais o que foi há muito tempo. O dano não dá para calcular no papel, não dá.